E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael, sou engenheiro agrônomo e professor aqui no Instituto Federal de Rondônia, Campus Colorado do Oeste. Nesse vídeo, a gente vai fazer uma análise estatística de um conjunto de dados coletado num experimento de campo. A ideia é que a gente pegue esse conjunto de dados e calcule à mão um teste de hipótese, uma análise de variância feita pelo teste F, e depois disso a gente faça a aplicação de um teste de comparação de médias, nesse caso, o teste de Tuck. Qual que é a ideia de nós fazermos esses cálculos à mão? Nós temos que entender o funcionamento desses testes, como que eles são feitos, para que depois nós possamos ter compreensão de todo o processo de análise estatística, para que a gente possa executar essas análises utilizando softwares estatísticos, por exemplo. Então é importante que a gente entenda como que nós devemos proceder a partir de um conjunto de dados, para que a gente possa ter no final aquela tabela de resultados que nós vamos ter médias da variável analisada, que nós vamos ter letrinhas que vão indicar os resultados estatísticos e nós possamos utilizar essas tabelas nos nossos trabalhos científicos e o nosso leitor possa visualizar essa tabela e entender o que aqueles dados significam. Então, nós vamos proceder a esses cálculos manualmente. Acompanhem o vídeo até o final. Os arquivos que nós utilizamos para fazer esses cálculos serão disponibilizados num link aqui na descrição do vídeo também. Acompanhe. Nesse experimento, nós tivemos a avaliação da produtividade de massa verde de cultivares de sorgo com finalidade de produção de silagem. Nós conduzimos um experimento a campo, utilizando delineamento inteiramente casualizado com 4 repetições. E aqui nós vamos analisar a variável resposta produtividade de massa verde em toneladas por hectare. Os tratamentos nesse experimento foram os 6 cultivares de sorgo que nós avaliamos: BRS 308, BRS 310, BRS 605, BRS 610, BR 506 e CMSYS 647. Nós coletamos dados a campo da produtividade desses materiais nas 4 repetições. Esses dados foram tabulados e agora nós temos que analisar esse conjunto de dados, nós temos que aplicar testes. No nosso caso aqui nós vamos fazer uma análise de variância pelo teste F, teste de Fisher. E se nós observarmos o F significativo, ou seja, se nós detectarmos diferença entre os tratamentos analisados, nós vamos aplicar um teste de comparação de médias. O objetivo desse teste de comparação de médias vai ser fazer o contraste entre as médias dos tratamentos de acordo com uma diferença mínima significativa, um valor que pode nos indicar a diferença estatística entre esses tratamentos. Nesta análise, nós vamos chegar nesta tabela final, com as médias dos 6 cultivares e as indicações de diferenças estatísticas entre eles. Então nós vamos construir essas análises para que nós tenhamos esta análise, esta tabela ao final com a indicação das análises estatísticas e possamos fazer as conclusões práticas com base nas análises estatísticas que nós realizamos. Um primeiro ponto importante de nós destacarmos é que esse experimento foi executado utilizando um delineamento inteiramente casualizado para testar 6 tratamentos que foram cultivares de sorgo. Então, quais são as hipóteses que nós podemos ter nesse experimento? Nós podemos ter a hipótese chamada de H0 ou hipótese nula, que indica que os tratamentos que nós analisamos, eles são estatisticamente iguais, ou seja, não há diferença entre os tratamentos. Ou pode acontecer
a hipótese alternativa H1, essa hipótese alternativa nos indicará que os tratamentos que nós avaliamos nesse experimento são estatisticamente diferentes. O primeiro ponto, então, é que nós façamos um teste de hipóteses para que nós possamos testar essas hipóteses, né? Para que nós possamos entender primeiramente se há diferença estatística ou não entre os tratamentos, que nesse caso são os cultivares, em relação à variável avaliada, que foi produtividade de massa verde. O teste que nós vamos executar aqui, o teste de hipótese, vai ser o teste F, ou teste de Fisher. Então nós vamos fazer uma análise de variância deste conjunto de dados que nós obtivemos a campo, utilizando o teste Fisher. Aqueles dados que nós coletamos no campo serão utilizados para que nós possamos fazer um teste de hipótese e verificar primeiramente se há ou não diferença estatística entre os tratamentos. Se nós comprovarmos essa diferença, nós vamos para um segundo passo, que é fazer o teste de comparação de médias e entender quais médias têm valores superiores ou inferiores. Nós vamos analisar esse conjunto de dados pelo teste de Fisher, que é uma forma de nós fazermos a análise de variância fazendo um certo desmembramento dessa análise, né? O que isso significa? Bom, no quadro da análise de variância pelo teste Fisher, nós temos as fontes de variação, ou as fontes que podem causar variação no conjunto de dados que nós coletamos a campo, que neste experimento indique delineamento inteiramente casualizado, é apenas, né, a fonte de variação controlada por nós pesquisadores ou são os tratamentos. Tudo aquilo que não foi efeito do tratamento vai ser considerado efeito de resíduo ou efeito de causas aleatórias desconhecidas, o erro experimental. Aqui no quadro de análise de variância pelo teste Fisher, nós temos as informações de graus de liberdade, de somas de quadrados médios, até que nós possamos chegar num valor de F calculado, teste F, teste de Fisher. Nós vamos calcular um valor de F. E depois nós vamos comparar esse valor de F com um valor tabelado pelo Fisher, para indicar ou não diferença significativa. É importante a gente relembrar agora da fórmula ou de como nós calculamos a variância em experimentos. A variância em conjuntos de dados, ela é dada por a somatória dos valores individuais, valores de X, valores individuais coletados nos experimentos em relação às médias, elevado ao quadrado. Ou seja, quando eu pego o desvio de cada dado em relação à média, elevo ao quadrado e faço uma somatória, eu posso dividir isso daqui por n menos 1. Isso daqui é a fórmula ou é a forma que nós usamos para calcular variância. O que o teste de Fisher faz aqui? Bom, vocês perceberam que tem aqui grau de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio, né? O que é o teste de Fisher? É uma repartição, uma divisão desta análise de variância. Vamos ver. Quando eu pego a somatória dos desvios de cada valor em relação à média elevados ao quadrado. Então eu tenho que a soma dos quadrados é igual a isso aqui. Cada dado individual desviado da média elevado ao quadrado. Quando eu faço a soma dos quadrados dos desvios, eu tenho a soma de quadrados. Quando eu olho aqui, nessa parte da fórmula, eu tenho o valor de n menos 1. Grau de liberdade sempre é igual a n menos 1. Então eu tenho
esta parte aqui do teste de Fisher, certo? E o que é o quadrado médio? O quadrado médio é igual à soma de quadrados dividido por grau de liberdade. Ou seja, o quadrado médio, olha aqui, ó, soma de quadrados dividido por grau de liberdade. Então, o quadrado médio para nós é o mesmo que a variância quando eu faço pelo teste Fisher. Então, na verdade, o teste Fisher é uma forma de nós calcularmos a variância, dividindo este cálculo para que no final eu possa ter um valor de f calculado. O que vai ser o f calculado? Vai ser o quadrado médio do tratamento, ou seja, a variância do tratamento, dividido pela variância ou quadrado médio do resíduo. Aí eu vou chegar no valor de f. O que o f do teste Fisher representa para a gente, então? Este f é um fator, um índice que representa a relação entre a variância produzida pelos tratamentos em relação à variância produzida pelo resíduo ou erro experimental. Quanto maior esse valor, melhor, porque indica que você teve uma variância do resíduo baixa ou uma variância causada pelos tratamentos alta. Entendida essa parte, agora nós vamos fazer o teste F, certo? E nós vamos fazer uma série de cálculos, tá? Primeiro que nós vamos fazer aqui, graus de liberdade total, graus de liberdade de tratamento, graus de liberdade de resíduo. Depois nós vamos fazer a soma de quadrados total, a soma de quadrados de tratamento e a soma de quadrados de resíduo. Na sequência, nós vamos calcular o quadrado médio do tratamento, depois o quadrado médio do resíduo, para que, tendo estes valores, nós possamos calcular o F. Então, nós teremos o F calculado. Então, nós vamos fazer essa sequência de 9 cálculos daqui para frente, para que nós cheguemos nesse valor de F calculado. Ok? Bom, para isso, nós vamos utilizar inicialmente a planilha de dados que nós coletamos no experimento. Nós vamos utilizar uma calculadora e nós vamos agora proceder a uma série de cálculos, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer nessa planilha de dados é calcular os totais de cada tratamento e as médias dos tratamentos. O que são esses valores? Quando eu coloquei no campo o tratamento 1, por exemplo, cultivar BRS 308, repeti ele nas 4 repetições do experimento, eu obtive esses valores de produtividade em cada uma das 4 repetições. O que são os totais desse tratamento? É quando eu somo as produtividades obtidas nas 4 parcelas, nas 4 repetições deste tratamento. E a média é quando eu pego esse total e divido por 4, ou seja, qual foi a média deste tratamento nessas 4 repetições? Eu vou fazer o primeiro aqui para vocês observarem. Então, na primeira repetição, a produtividade de massa desse material foi de 25,5665 toneladas. Na segunda, 22,1650. Na terceira, 19,7900. E na quarta, 24,5060. Qual foi o total deste tratamento nessas 4 repetições? 92,0275 toneladas por hectare. Se eu pegar esse valor e dividir pelas 4 repetições, eu tenho o valor de média, 23,0069. Então, eu tenho o total deste tratamento e eu tenho a média deste tratamento. Para que eu estou fazendo isso? Porque aqui na frente eu vou precisar desses valores totais
E depois, lá no teste de comparação de médias, eu vou precisar das médias destes tratamentos. Por isso que nós vamos fazer isso de início, tá? Então agora eu vou fazer este mesmo cálculo para os outros 5 tratamentos. Agora, nós podemos dar sequência nos cálculos. Para que nós possamos calcular as somas de quadrados, nós vamos fazer os cálculos de graus de liberdade. Lembrando que graus de liberdade sempre vai ser n menos 1. Neste experimento, nós temos um valor de n de 24. O que é esse n de 24? Nós temos 6 tratamentos com 4 repetições. Então, nós tivemos a coleta de dados em 24 parcelas, 24 unidades experimentais. O nosso n total é de 24. Então, os graus de liberdade totais são 24 menos 1, 23. O próximo cálculo, graus de liberdade de tratamento. Quantos tratamentos nós tivemos? 6. Então, 6 menos 1, 5. Eu tenho 5 graus de liberdade total, 23 graus de liberdade total, e tenho 5 graus de liberdade de tratamento. O que é o resíduo? É o total menos o tratamento. 23 menos 5, 18. Então, nós fizemos os 3 primeiros cálculos. Graus de liberdade total, graus de liberdade do tratamento, graus de liberdade do resíduo. Lembrando que essa parte do nosso cálculo é aquela parte aqui debaixo da fórmula da análise de variância, n-1, graus de liberdade. Agora, nós vamos para o próximo cálculo, o quarto, que é a soma de quadrados total. Ok? Para que nós possamos fazer a soma de quadrados total, nós precisamos de algumas informações. Ó, este cálculo aqui é o que nós vamos fazer, soma de quadrados total. Nós temos aqui uma fórmula que é somatória dos x individuais, dos valores de x individuais ao quadrado, menos o c. O que é esse c? Esse c, no teste de Fisher, é um fator de correção. Tá? Esse valor de c, ele é um fator de correção. Como que esse c é calculado? Esse c é calculado pegando o valor de g, ou total geral, ou somatória dos valores de x desse conjunto de dados, elevando isso ao quadrado e dividindo pelo valor de n deste experimento, que neste caso é 24. E como que eu vou obter este valor de g? Ou de somatória de xi, ou somatória dos valores individuais de x? Bom, esse é o próximo passo do nosso cálculo. Nós vamos precisar, para isso, para facilitar o nosso trabalho, colocar a nossa calculadora no modo estatístico, tá bom? Cada calculadora tem uma forma de fazer isso. Aqui na minha eu vou clicar aqui no botão de modo e vou selecionar a função estatística, a segunda função 2. E vou selecionar dentro desta função a função de variância. Pronto. Ela abriu para mim aqui uma tabelinha de dados e o que eu vou fazer agora? Eu vou armazenar todos os 24 dados aqui dentro da memória da minha calculadora. Depois que eu armazenar esses dados aqui, eu consigo calcular
a somatória de x individual e a somatória de x individual ao quadrado, que é elevar cada um desses valores ao quadrado e depois somar. E eu preciso dessas informações daqui para frente. Então, o próximo passo vai ser salvar todos esses dados aqui na memória da calculadora. Bom, salvei os 24 dados aqui na minha calculadora e agora nós vamos ter que acessar as funções estatísticas dela para obter esses dois valores aqui, somatória dos valores individuais de x e somatória dos valores individuais de x ao quadrado. É importante que a gente entenda a diferença entre esses dois valores, tá? Qual é essa diferença? Bom, o que é somatória dos valores individuais de x? O que é um valor individual de x nesse trabalho? Isso aqui, ó. Esse é o primeiro x, esse é o segundo, não importa a ordem, tá? Esse é o terceiro, esse é o quarto, ou seja, cada valor desse é um valor individual de x, é um dado aqui desse meu conjunto de dados, tá bom? O que é a somatória, então, dos valores individuais de x? É somar todos esses 24 dados, a soma deles, ok? E o que é a somatória dos valores individuais de x ao quadrado? É eu pegar cada valor desse e elevar ao quadrado primeiramente, tá bom? E depois eu somar todos esses quadrados. Então, olha a diferença, tá? Somatória de x individual é a soma dos 24 valores. Somatória dos valores individuais de x ao quadrado é elevar cada um deles ao quadrado e depois somar estes valores elevados aos quadrados. Tá bom? Na calculadora, nesse caso aqui na minha, eu venho aqui, ó, Shift 1, entro na função estatística e eu vou entrar aqui nessa função 3. Ó. E eu já escolho qual dos dois valores eu quero. Então, primeiro, qual é o valor que eu quero? Número 2, somatória de x. Tá? Só somatória de x, somatória de xi ou g. Então, eu aperto 1, 2, dou um igual, e ele vai falar para mim que esse meu conjunto de dados, a somatória dos valores individuais de x é de 1064,9330. Depois, eu vou repetir o processo Shift Stat, entro aqui na função 3 de Summary e venho agora na função 1, que é a somatória dos valores de x ao quadrado. E eu vou ter o valor de 56.314,9660. Se eu fosse fazer manualmente, eu teria que pegar cada valor desse e ir elevando ao quadrado e depois somar todos. A calculadora já adianta para mim esses cálculos aqui, tá? Uma dica: será que eu digitei algum valor errado, me perdi no meio do caminho? Agora eu tenho como conferir isso. De que forma que eu posso conferir? Isso aqui é a somatória de todos os valores, certo? Somatória de todos os valores. Eu já calculei os totais de tratamento aqui, ó. Se eu somar todos os totais de tratamentos, tem que dar o valor de 1064,9630, que são todas as somas destes valores. Ó, 920275 mais 931618 mais 229.7674 mais 221.3363 mais 167.2844 mais 261.3556. A soma 1064,9330 bateu, ou seja, eu fiz os cálculos corretamente e salvei os números na calculadora também corretamente, ok? Próximo passo agora, ainda com os dados tabulados, eu já posso pegar a média.
É claro que eu posso calcular a média diretamente aqui também. Como que eu calculo a média? Pegando a soma de todos os dados, 1064,9330, e dividindo pelo valor de N, que nesse caso foram 24 dados. Então, se eu pegar 1064,9330 dividido por 24, eu vou ter a média de 44,3722. Como eu salvei os dados na calculadora também, eu consigo vir aqui agora, ó, na função 4 de variância e pegar a média, ó, aqui na função 2, a média. 44,3722, que eu já acabei de calcular. Certo? Agora, nós estamos prontos para calcular o fator de correção. Porque eu tenho o valor de G, ou somatória de X aqui em cima, e eu já sei o valor de N. Então, agora, eu posso pegar o valor de G, que é 1064,9330, elevar esse valor ao quadrado e dividir pelo valor de N, que é 24. Observem a sequência que eu falei isso aqui para vocês. Primeiro, eu elevo esse valor ao quadrado para depois dividir por 24. Então, 1064,9330 elevado ao quadrado, este valor dividido por 24. E agora, eu tenho o valor de C, que foi de 47.253,4289. Agora, eu tenho este valor que eu preciso para calcular a soma de quadrados total. E junto com ele, eu tenho este valor, após colocar os dados na calculadora, certo? Que é os valores, ou que são os valores individuais de x elevados cada um ao quadrado e depois somados. Então, agora sim, eu posso calcular soma de quadrados total, que vai ser igual a somatória de x individual ao quadrado, 56.314,9660, menos o valor de C, fator de correção, 47.253,4289. Eu tenho que a soma de quadrados total vai ser igual a 9.061,5371. Então, eu tenho a primeira soma de quadrados deste teste F. Certo? Agora, eu posso vir aqui, enfim, depois desses procedimentos iniciais, e colocar aqui a soma de quadrados total. 9.061,5371. Fiz o quarto cálculo. Agora, nós vamos fazer o quinto, que é a soma de quadrados dos tratamentos. Esta daqui. Agora, para calcular a soma de quadrados do tratamento, que é o quinto cálculo dessa tabelinha que nós vamos fazer, nós precisamos ter os totais de tratamentos, conhecer o número de repetições e ter o valor de fator de correção, o C, calculado. Então, nós conseguimos já fazer este cálculo agora, porque nós temos todos esses valores. Então, como que eu vou calcular a soma de quadrados de tratamento? O que é esta somatória dos totais de cada tratamento ao quadrado? Isto daqui é pegar cada valor deste de total de tratamento aqui, elevar ao quadrado e depois somar.
Vou colocar aqui para vocês visualizarem. O primeiro total de tratamento, o total do tratamento 1, 92,0275. Este valor ao quadrado. Mais, agora o total do tratamento 2, 93,1618 ao quadrado. Mais, total do tratamento 3, 229,7674. E assim por diante até chegar no último. Agora que eu tenho todos os totais de tratamentos aqui elevado ao quadrado, eu vou dividir isso pelo número de repetições, que neste experimento foi 4. E depois eu vou pegar esse total, diminuir do valor do fator de correção, que é 47.253,4289. Então agora eu vou calcular esta parte daqui. Agora eu tenho o valor de soma de quadrados de tratamento, que é o quinto valor que vai compor essa tabela. Então eu tenho 6.552,0255. Ok? Agora nós vamos para o sexto cálculo deste quadro de análise de variância pelo teste F, que vai ser a soma de quadrados de resíduo, que nada mais é do que a diferença, né, do que sobra da soma de quadrados total para a soma de quadrados de tratamento. Então, eu já tenho a fórmula aqui. Soma de quadrados de resíduo é igual a soma de quadrados total. Então, soma de quadrados do resíduo é igual a soma de quadrados total, 9.061,5371, menos a soma de quadrados do tratamento, 6.552,0255. Agora, 9.061,5371 menos 6.552,0255. Eu tenho que a soma de quadrados do resíduo é igual a 2.509,5116. Completado este sexto cálculo do quadro de análise de variância pelo teste Fisher, e podemos colocar aqui a soma de quadrados do resíduo de 2.509,516. Agora nós vamos fazer o sétimo e o oitavo cálculos. Esses cálculos são dos valores de quadrado médio, que são a variância causada pelo tratamento ou a variância causada pelo resíduo. Vamos fazer os dois então aqui. Estes cálculos, o sétimo e o oitavo, nós vamos fazer com os valores que nós temos aqui de soma de quadrados de tratamento, que nós calculamos aqui, grau de liberdade de tratamento, que nós temos aqui na tabela que nós calculamos inicialmente. Então, soma de quadrados de tratamento, 6.552,0255. Esse experimento tem quantos graus de liberdade de tratamento? Tem 5 graus de liberdade de tratamento. Então, o quadrado médio do tratamento vai ser igual a 6.552,0255 dividido por 5.
a gente tem 1.310,4051. E o quadrado médio do resíduo vai ser igual à soma de quadrados do resíduo dividido por grau de liberdade de resíduo. Então, a soma de quadrados de resíduo, 2.509,5116, dividido pelos graus de liberdade de resíduo que nós calculamos aqui, que são 18. Então, nós temos um valor de 2.509,5116 dividido por 18. Quadrado médio do resíduo igual 139,4173. Agora nós temos a variância causada pelo tratamento aqui e a variância causada pelo resíduo tá aqui. Prestem atenção nisso que eu vou falar para vocês agora. Em todo experimento que nós fizermos, nós queremos que a variância causada pelo resíduo, ou seja, que esse valor de quadrado médio do resíduo seja o mais baixo possível, porque ele indica a variância causada pelo erro experimental. Perceberam que quanto maior for os graus de liberdade de resíduo, esse valor tende a ser menor, porque eu estou aumentando este valor do denominador dessa conta? Então, se eu tiver um experimento com 3 repetições ou com 4 repetições, com 4 repetições é melhor, porque eu tenho um N maior e eu vou ter grau de liberdade de resíduo maior. Se eu tiver 5 repetições, melhor, porque eu vou ter um grau de liberdade de resíduo maior, e assim por diante. Ou seja, quanto mais repetições a gente tiver, melhor. Eu tenho mais garantia nos resultados, porque eu estou repetindo o mesmo tratamento várias vezes, e eu ainda contribuo, né, para o meu experimento com um grau de liberdade de resíduo maior, tá bom? Então, depois que nós calculamos esses valores, nós podemos preencher aqui o valor de quadrado médio do tratamento, 1.310,4051, e de grau de liberdade e de quadrado médio de resíduo, 139,4173. Então, agora eu tenho nesse experimento, se a gente lembrar, né, da fórmula da variância, olhem aqui. Eu tenho os graus de liberdade para cada fonte de variação, ó, graus de liberdade. Eu tenho as somas dos quadrados dos resíduos para cada fonte de variação, olha aqui. E se eu dividir a soma de quadrados pelo grau de liberdade, eu tenho a variância para cada fonte de variação. E o teste Fisher faz isso usando aquele fator de correção. Então, esses desvios já são calculados aqui. Então, percebam que o teste Fisher consegue indicar para a gente, em um conjunto de dados, o quanto da variação foi causada pelos tratamentos, olha aqui, esse experimento é INDIC, inteiramente casualizado, e o quanto dessa variação foi provocada pelo resíduo, pelo erro experimental. Esse é o grande lance do teste F. Eu consigo dividir, eu consigo visualizar quanto da variação foi promovida por cada fonte de variação. E para finalizar esta parte do teste F, nós vamos ao último cálculo, o cálculo 9, que é o valor de F calculado para o tratamento. O que o F calculado para o tratamento indica? Indica esta relação entre a variância do tratamento e a variância do resíduo. Ele é um índice, tá? Por que ele é um índice? Vamos olhar aqui como que nós vamos calcular. Então, este cálculo, o 9, vai ser o quadrado médio do tratamento, ou seja, a variância do tratamento pela variância do resíduo. Ou seja, o valor do F calculado
vai ser a variância do tratamento 1.310,4051 dividido pela variância do resíduo 139,4173 e eu vou ter um valor de F 1.310,4051 dividido por 139,4173, eu vou ter um valor de F de 9,3992. Ok? O que esse valor quer dizer? Como que eu interpreto, como que eu entendo esse valor? A primeira interpretação que eu tenho é de visualizar ou perceber que a variância causada pelo tratamento foi 9,39 vezes maior do que a variância causada pelo resíduo. Olha aqui, é um índice, esse dividido por esse. Eu tenho mais de 9 vezes a mais efeitos, né, causados pelo tratamento em relação aos efeitos causados pelo resíduo. Isso é bom no experimento? Isso é ótimo, né? Eu quero realmente que a variância do tratamento se sobressaia em relação à variância do resíduo, tá? Mas como que eu interpreto aqui neste quadro, aqui nesta tabela? Bom, se eu sei que o valor de F calculado foi de 93992, como que o Fischer nos indica, né, a interpretação disso daqui? Agora, nós vamos pegar uma tabela auxiliar do Fischer, né, ou indicada pelo Fischer. Nós vamos usar, neste nosso caso aqui, a interpretação do F tabelado com 5% de probabilidade de erro, para que nós possamos verificar os valores de comparação da distribuição de Fischer. Tá? Como que eu olho nessa tabela? Bom, as colunas dessa tabela indicam para mim os graus de liberdade dos tratamentos. Tá? O que isso quer dizer? Eu tenho aqui 5 graus de liberdade de tratamento. Então, eu vou olhar na coluna 5, nesta coluna. E aqui nas linhas, eu vou observar o grau de liberdade do resíduo. Neste caso, eu tenho 18, então eu vou olhar nesta linha. Então, quando eu faço o cruzamento destas informações, eu chego no valor de F tabelado indicado pelo Fischer de 2,773. Tá? Para que eu faço isso? O Fischer, né, esses pesquisadores indicam para a gente o seguinte: eu preciso comparar o valor de F calculado, ou seja, essa relação da variância do tratamento pela variância do resíduo, que é o F calculado, eu preciso comparar esse F com um limite unilateral distribuído por eles, tá? Considerando aqui 5% de probabilidade de erro. O Fischer, né, indica para a gente que, para que esta fonte de variação neste experimento seja significativo, o valor que eu calculei de F tem que ser maior do que esse valor tabelado pelo Fischer. Tá? Esse valor obtido em função dos graus de liberdade de tratamento pelos graus de liberdade de resíduo. E eu observei aqui que o meu F calculado, o meu valor de F calculado de 9,3992 é maior do que o valor de F tabelado do Fischer, que é 2,773. Então, de acordo com esses valores aqui, qual é a conclusão deste teste estatístico? A conclusão é a seguinte: para a fonte de variação tratamentos, certo?
para a fonte de variação tratamentos, eu tive um valor de F calculado maior do que o valor de F tabelado a 5% pelo Fischer. Logo, eu aceito a hipótese alternativa. O que a hipótese alternativa indica para a gente? Que os tratamentos são diferentes. Porque o F calculado foi maior do que o F tabelado. Então, eu aceitei a hipótese alternativa de que os tratamentos são diferentes. Ou seja, há diferença estatística significativa entre estes tratamentos. Ok? Se há diferença estatística significativa, há necessidade de aplicar um teste que compara essas médias? Sim. O próximo passo nosso vai ser aplicar um teste de comparação de médias, que nesse nosso caso aqui é o teste Tuck. Ok? Então nós fizemos uma série de cálculos, fizemos várias análises ou vários cálculos que compõem a análise de variância, né, com uma subdivisão da análise de variância pelo teste F. Encontramos as variâncias provocadas pelo tratamento e as provocadas pelo resíduo, calculamos o valor de F e observamos que esse valor de F é significativo em relação ao F tabelado por Fischer. E então nós concluímos que nós aceitamos a hipótese alternativa, esses tratamentos são diferentes, existe diferença estatística significativa entre os tratamentos que nós testamos, então o próximo passo é aplicar um teste de comparação de médias, que no nosso caso aqui vai ser o teste Tuck. Quando nós aplicamos análise de variância, é interessante que a gente faça a verificação do valor de coeficiente de variação, certo? O coeficiente de variação nada mais é do que o desvio padrão dividido pela média vezes 100, né? É assim que a gente calcula o coeficiente de variação, tá? O que é o desvio padrão? Desvio padrão é igual a raiz quadrada da variância, não é? Variância é sigma ao quadrado, desvio padrão só sigma, ou seja, raiz quadrada da variância é igual ao desvio padrão. Mas qual variância que interessa para a gente aqui? A variância do resíduo. A variância do erro experimental, ela que interessa para a gente. Eu quero saber como foi a variação provocada pelo erro experimental. Então, para fazer esse cálculo, eu vou pegar o CV, a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo, olha aqui, ó, 139,4173, e depois eu vou dividir isso pelo valor da média deste experimento, que nós calculamos aqui, 443722, 443722, e eu vou multiplicar isso por 100. Então, eu vou ter um valor de raiz quadrada de 139,473 dividido pela média 44,3722 vezes 100. Eu tenho um valor de coeficiente de variação de 26,6102%. E esse valor é bom, é ruim? Esse valor de CV, né? A gente pode fazer uma interpretação bem básica disso daqui, entendendo que até 30% em geral é aceitável. Quanto mais perto do zero, melhor. Se eu tiver um CV menor do que 10%, melhor. Se ele for até 20%, um pouquinho pior. Se ele for até 30%, um pouquinho pior. Mas até 30% em geral é aceitável. Então, este CV aqui está aceitável. Por que ele está aceitável e não está ótimo?
Prestem atenção no que eu vou mostrar para vocês agora. Ó. O que o CV mede, pessoal? O CV mede a variação promovida pelo erro experimental. Onde que está o erro experimental? Se eu tenho um experimento em DIC inteiramente casualizado, eu espero, vou usar como exemplo, o tratamento 6 aqui, ó. Eu não esperaria que as médias de produtividade fossem iguais ou muito semelhantes nas 4 repetições? É o que eu espero. Só que olha no conjunto de dados aqui, ó. Na repetição 1, produziu 80. Na 2 e na 3, produziu na faixa de 40 e poucos. E na 4, produziu 88. Olha essa variação para o mesmo tratamento. Ela está alta. Olha aqui, ó, 44 para 20 para 57 para 40. É isso que o CV pega. Essa variação que não é promovida pelo tratamento, é promovida por efeitos aleatórios. Tá bom? E o nosso CV está aceitável, não está ótimo, mas nesse caso aqui está aceitável. Tá bom? Aqui também é importante a gente analisar outros fatores. Este experimento, né, de acordo com a nossa análise, ele foi bem planejado? Ele foi bem executado? Como que eu sei, ou como que eu tenho uma ideia se ele foi bem planejado? Para eu ter uma ideia que ele foi bem planejado, ele tem que ter mais do que 20 parcelas e ele tem que ter pelo menos mais do que 10 graus de liberdade de resíduo, certo? Graus de liberdade de resíduo ele tem 18, ok. Número de parcelas ele tem 24, então tá ok, ele foi bem planejado, né? E esse experimento, ele foi bem executado? Ele foi bem conduzido? Ou esta variável, né, analisada, houve uma boa execução? A princípio, sim, porque o CV desse experimento está abaixo de 30%. Tá? Agora, se eu tivesse um CV aqui muito alto, isso indica que tem variações aleatórias muito grandes em relação à variação que realmente deveria existir ou que a gente espera, que é a variação do tratamento. Agora que nós fizemos todos esses cálculos para observar que houve diferença entre os tratamentos, eu preciso fazer um teste que compara médias. Agora nós vamos aplicar esse teste que compara médias, para que nós possamos ter uma tabela final com as médias desses tratamentos e as comparações estatísticas. Como que nós vamos fazer isso? O primeiro passo de um teste de Tukey, um teste que compara médias 2 a 2, é calcular o chamado valor de diferença mínima significativa, ou delta DMS, diferença mínima significativa. O que é esse valor? Prestem atenção no que está escrito, diferença mínima significativa. Ou seja, para dizer que uma média é diferente da outra, ela precisa ter um mínimo de diferença entre elas. Precisa haver um mínimo de diferença para falar que essa média é maior do que essa. Nós vamos calcular esse valor, que vai ser usado depois para fazer os contrastes de uma média com as outras. Tá bom? Como que nós calculamos esse valor? Nós precisamos lembrar que este experimento ele tem um número de tratamentos igual a 6, ele tem um número de repetições igual a 4. Ele tem um grau de liberdade do resíduo igual a 18. Por que eu estou relembrando esses valores? Porque aqui na fórmula de calcular o delta DMS, o primeiro valor que aparece é esse valor de Q. Ele é um valor tabelado para o teste de Tukey. Esse valor tabelado para o teste de Tukey, né, eu vou pegar uma tabela específica para isso, que está aqui, né, que são os valores de amplitude total estudentizada, ou o valor de Q.
para o uso neste teste de Tukey com 5% de probabilidade de erro, que é o que nós estamos usando nessa análise. Como que eu olho aqui nessa tabela? Essa tabela é um pouquinho diferente daquela tabela do teste F, porque aqui nas colunas eu vou olhar número de tratamentos. Então, eu já sei que eu tenho 6 tratamentos nesse experimento. Então, eu vou olhar nesta coluna. E aqui, nas linhas, eu vou ter graus de liberdade do resíduo. E eu tenho, neste experimento, 18 graus de liberdade de resíduo. Então, eu venho aqui no 18 e vou fazer aquele mesmo cruzamento de informações. E eu observei que o valor de Q para este experimento, para esta análise, é de 4,49. Está aqui. Então, eu tenho o valor de Q. Então, delta DMS é igual ao Q que eu acabei de encontrar, de 4,49. Vezes a raiz quadrada do valor de quadrado médio do resíduo dividido pelo número de repetições. Eu tenho aqui o valor de quadrado médio de resíduo de 139,4173 dividido pelo número de repetições neste experimento, que é 4. Agora sim, eu tenho esta fórmula montada para que eu possa calcular o valor de delta DMS. Delta DMS vai ser igual a 4,49 que multiplica. Agora, eu preciso fazer esta conta. Lembrando que eu primeiro preciso dividir este valor por este para depois tirar a raiz quadrada. Ou, na sua calculadora, você pode colocar os parênteses, né? 139,4173 dividido por 4. Aí você fecha o parênteses para calcular. Então, esta conta aqui, este valor, 5,9038 vezes 4,49, eu tenho um delta de 26,5079. Este valor de delta, ele tem unidade. O que eu analisei aqui nesse experimento? Produtividade de massa verde em toneladas por hectare. Então, para vocês entenderem mais fácil, ó, o delta nesse nosso experimento é de 26,59 toneladas por hectare. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a média de um tratamento for distante da outra mais do que 26,5079 toneladas por hectare, elas são estatisticamente diferentes. É isso que quer dizer o delta. Agora, nós vamos fazer os contrastes destas médias. Para fazer os contrastes dessas médias, nós precisamos lá daquela tabela de coleta de dados que nós calculamos as médias. Aqui naquela tabela inicial, que nós temos os dados coletados no experimento e nós temos as médias na ordem dos tratamentos, né? Do T1 até o T6. Agora, nós precisamos, né, colocar essas médias aqui em ordem decrescente, da maior para menor, porque isso vai facilitar a nossa vida. Então, eu vou organizar as médias dos tratamentos em ordem decrescente. Então, nós vamos colocar aqui, ó, qual é a maior média? A média do T6 aqui, 66,3389. Então, T6 tem a média de 65,3389. A próxima média é a média do T3. T3 tem a média 57,4419. Na sequência, a próxima média é a do T4. T4, 55,3341. Na sequência, é a média do T5.
41,8211. Depois é a média do T2, 23,2905. E por último, a média do T1, 23,0069. Então eu peguei as médias dos tratamentos e organizei em ordem decrescente. Por que eu fiz essa organização em ordem decrescente? O teste de comparação de médias de Tuck, ele compara médias 2 a 2. Então, eu comparo esta com essa e vejo se elas são iguais ou diferentes usando o valor de delta como base, como referência. E assim por diante. Quando eu coloco elas em ordem decrescente, isso facilita a minha vida, porque eu já tenho elas numa ordem mais fácil de ser comparado, tá? Então, vamos ao primeiro contraste. Qual vai ser o primeiro contraste? Eu vou comparar a média do tratamento 6 com a média do tratamento 3. Quando eu pego 65,3389, que é a média do T6, e diminuo da média do T3, que é 57,4419, eu tenho uma diferença de 7,8970 toneladas por hectare. 7,89 é maior do que 26,5079? Não. Essa média é menor do que o delta DMS. Se essa média é menor, quer dizer que a diferença de T6 para T3 é menor do que a diferença mínima para dizer que esses tratamentos são estatisticamente diferentes. Ou seja, esses dois tratamentos, estatisticamente, eles são iguais. Iguais, porque a diferença entre eles é menor do que a diferença mínima que deveria existir para dizer que dois tratamentos são diferentes estatisticamente. Como que eu indico essa igualdade entre os dois? Colocando uma letrinha maiúscula aqui, igual para os dois. A letrinha A aqui e aqui indica que estatisticamente essas médias são diferentes, são iguais, desculpa. Indica que essas médias são iguais. E agora? Bom, eu não encontrei ainda um tratamento diferente do primeiro, que é o T6. Eu preciso encontrar um tratamento diferente dele. Sempre eu vou pegar o tratamento superior e vou comparando até eu encontrar um tratamento que seja diferente dele. Então, qual que é a próxima comparação? Eu continuo com o T6 e vou pegar o próximo de baixo, que é o T4. Quando eu pego a média do T6, 653389, menos a média do T4, 553341, a diferença entre eles é de 10,0048 toneladas por hectare. Essa média ainda é menor do que o delta, então esses dois tratamentos também são iguais. T6 e T4 são iguais. Como que eu indico que eles são iguais? Colocando uma letra igual. Ah, professor, mas e o T3 e o T4 são iguais? Eu nem preciso fazer essa comparação, porque se o T3 está mais próximo ainda do T4 do que o T6, e o T6 e o T4 são iguais, é porque eles são iguais. Se eu diminuir 57,4419 de 55,3341, eu tenho 2,10, ou seja, T3 e T4 são iguais, tá? Não achei ainda uma média diferente do T6. Continuo com o T6 e vou no tratamento de baixo, que aqui é o T5. Quando eu pego T6, 65,3389, menos T5, 41,8211, eu tenho uma diferença de 23,5178 toneladas por hectare. Ó. Quase, mas ainda é uma diferença menor do que o delta. Menor do que o delta. Então, T6 e T5 também ainda são
tratamentos iguais. Se T6 e T5 são iguais, eu coloco letras iguais. Todos que estão aqui são iguais ainda, a princípio. Não achei um tratamento diferente do T6, continuo com ele. Agora venho no de baixo, que é o T2. T6 menos T2, 65.3389 menos T2, 23.2905. Agora, a diferença entre eles foi de 42,0484 toneladas por hectare. Essa diferença agora é maior do que o delta DMS. 42 toneladas é maior do que os 26. Então, T6 e T2 são médias estatisticamente diferentes. Como que eu indico que T6 e T2 são diferentes? Colocando uma letra diferente no T2. O T2 é diferente e é menor, não é? Então, T6 tem a letra A, T2 vai ter qual letra? A letra B. Eu não preciso mais comparar T6 com o que tem para baixo, porque como está em ordem decrescente, é óbvio que T6 vai ser diferente do T1, porque T1 é menor do que T2. Então agora eu não preciso mais comparar T6. Qual é o tratamento que está abaixo do T6? T3. Aí eu tenho que T3 nesse momento tem uma letra A e T2 tem uma letra B. Só que eu não comparei os dois ainda. Então, qual que é o próximo contraste na sequência? Pegar o tratamento imediatamente abaixo do T6, que é o T3, e comparar com o último tratamento que eu fiz a comparação, que deu diferente do tratamento superior, que é o tratamento T2. Porque eles estão com letras diferentes, mas eu não comparei, eu não tenho certeza da diferença entre eles. Eu preciso comprovar se eles são diferentes ou não. Então eu vou pegar T3, 57.4419, menos T2, 23.2905. E eu descobri que a diferença entre essas duas médias é de 34,1514 toneladas por hectare. É maior do que o delta. Então, sim, essas médias são diferentes. T3 é diferente de T2, automaticamente também é diferente de T1, não preciso comparar. E eu descobri que T3 e T2 são diferentes. Eles já estão com letras diferentes. Eu não preciso botar outra letra. Eles já estão. O que eu faço agora? Se eu já descobri um tratamento diferente do T3, a mesma lógica. Eu pego o tratamento imediatamente abaixo do T3, que agora vai ser o T4, e diminuo deste tratamento que tem uma letra diferente, que eu preciso novamente comprovar se realmente são diferentes. Então eu pego T4 menos T2. Quando eu faço T4, 553341, menos T2, 23.2905, eu descobri que entre eles tem uma diferença de 32,0436 toneladas por hectare. Essa diferença é maior do que o delta. Então, estes tratamentos são, sim, diferentes. T4 é diferente de T2. E eles já estão com letras diferentes, ó. O que eu faço mantendo a mesma linha de raciocínio? Pego o tratamento imediatamente abaixo do T4, que é o T5. E vou diminuir agora do T2, ó. Eles estão com letras diferentes. Será que eles são diferentes? Agora eu faço T5 menos o T2. Quando eu pego o T5, 41.8211, menos o T2, 23.2905, eu descubro que a diferença entre eles é de 18,5306 toneladas por hectare. É uma diferença menor do que o delta. Então, essas duas médias, T5 e T2, elas são iguais estatisticamente. Só que T5 e T2 aqui estão com letras diferentes. Como que eu igualo estatisticamente essas letras? Colocando uma letra B aqui. Agora eu digo que T5 estatisticamente é igual a T2, porque eles têm letras iguais. Ó, tem o Bzinho.
Mas eu não digo que T2 é igual ao T4, ao T3 e ao T6, porque T2 tem letra B, T4, T3, T6 só tem letra A. Ok? Na sequência agora, T5 é igual a T2. Então eu preciso continuar com o T5, porque eu não achei uma média diferente dele, e testar com tratamento imediatamente abaixo. T5 com o T1. T5, 8211, menos T1, 230069. Dá uma diferença entre eles de 18,8142 toneladas por hectare. 18 é menor do que 26, é menor do que o delta. Então, T5 e T1 são médias estatisticamente iguais. Como que eu igualo eles? Colocando AB? Não. Se eu colocar AB, eu estou igualando o T1 a todos aqueles que são A. Eu não posso fazer isso. Eu só coloco a letra B. Porque quando eu coloquei a letra B, eu estou dizendo que estatisticamente T1 é igual a T5, que tem a letra B. T5 é igual a T2, que tem a letra B. T2 é igual a T1, que tem a letra B. Ok? Agora eu fiz todos os possíveis contrastes. E o teste Tuck, ele dá essa possibilidade de ter tratamentos que nós chamamos de ambíguos. Este tratamento T5 é igual a T4, T3 e T6, porque tem a letra A, e ao mesmo tempo ele é estatisticamente igual a T2 e T1, que tem a letra B. Mas T4, T3 e T6, não são iguais a T2 e a T1. Eles são iguais apenas a T5, estatisticamente. E assim a gente finaliza o teste Tuck. Agora a gente precisa pegar estes valores e montar a nossa tabela final. Como que nós vamos montar então a nossa tabela final? Agora nós sabemos que estas são as diferenças estatísticas indicadas pelas letras, e aqui nós temos as médias. Agora nós vamos montar isso aqui, né? De que forma que nós vamos montar isso daqui? Bom, eu tenho aqui, por exemplo, tratamento 1, BRS 308. Qual que é a média dele? 23,0069. Qual letra que ele recebeu? Vou colocar de uma cor diferente aqui para destacar. Letra B. Tratamento 2, BRS 310. A média é 23,2905. E este tratamento também recebeu a letra B. T3, BRS 655. A média é 57,4419. E este tratamento recebeu a letra A. T4, BRS 610. A média foi 55,3341. E este tratamento recebeu a letra A. T5, BR 506. A média foi 41,8211. E este tratamento recebeu a letra ou as letras AB. A, B. E T6, CMS YS647, a média 65,3389, e este tratamento recebeu a letra A. Eu também fiz aqui nessa sequência de cálculos o valor de coeficiente de variação, que foi de 26,6102. Eu vou indicar isso aqui na tabela para que o leitor do meu trabalho entenda qual foi a diferença, né? Qual foi o coeficiente de variação. Também posso colocar o valor de delta DMS, tá? E eu preciso agora indicar para o leitor o que significam essas letrinhas aqui. Porque a diferença, né, da análise estatística, da interpretação estatística, é que eu não vou olhar esses números.
Eu vou olhar os números acompanhados das letras, porque essas letras indicam para a gente a interpretação estatística que está por trás dessas análises que nós fizemos. Então, eu não preciso disso daqui para o leitor. O leitor precisa ver esta tabela e entender. Então, eu vou aqui na legenda e vou indicar para o leitor o seguinte: médias seguidas de letras distintas, certo? Letras diferentes, né? Diferem entre si pelo teste Tuckey. E aí eu vou colocar entre parênteses aqui a probabilidade de 5% de erro. P menor do que 0,05. Então, quando a gente olha para esta tabela agora e vê na legenda que há informação de que médias seguidas de letras distintas são diferentes pelo teste Tuckey, eu consigo agora fazer as conclusões práticas deste experimento. Quais são as conclusões práticas, né? Quais foram os cultivares, né? Quais foram os cultivares com valores de produtividade de massa verde superiores? Foram os cultivares, vamos lá, na sequência aqui, né? BRS, CMS, YS647, BRS 655, BRS 610 e BR 506. Esses cultivares têm valores de produtividade de massa verde superiores, porque todos têm a letrinha A, certo? No entanto, cabe que a gente faça uma observação. Entretanto, certo? Entretanto, o cultivar BR506, olha aqui, ó, também possui produtividade de massa verde semelhante, estatisticamente, não é isso? Aos cultivares BRS 310 e BRS 308, ok? Que são cultivares com média de produtividade inferiores aos cultivares BRS 655, BRS 610 e CMS YS 647. É importante também alertar que neste experimento nós tivemos um CV menor do que 30%, né? O que torna esses valores, né, essa análise que nós fizemos confiável, né, do ponto de vista estatístico. Então, para finalizar, nós temos agora uma análise estatística pronta com uma tabela que nós podemos usar lá no nosso trabalho científico, né? Feita a partir daquelas informações que nós começamos, que nós tínhamos a hipótese, que nós tínhamos os tratamentos, que nós pegamos o conjunto de dados do experimento que foi coletado a campo para a variável de produtividade de massa verde. Nós pegamos esse conjunto de dados, né? Fizemos o teste F, fizemos a análise de variância pelo teste F, com esse conjunto de dados aqui, né? Fizemos todos os cálculos necessários para que a gente tivesse
essa interpretação da análise de variância, observamos, né, que houve diferença estatística entre os tratamentos, então nós procedemos o teste de Tuckey, verificamos que esse experimento foi bem planejado e também foi bem executado porque o CV ficou aqui abaixo de 30, então nós demos sequência a isso, fazendo o teste de Tuckey. Para isso nós calculamos uma diferença mínima significativa, colocamos as nossas médias em ordem decrescente e fizemos os contrastes. E elencamos essas médias com letras diferentes. E para finalizar, nós convertemos essas informações a essa tabela final, que é a tabela que tem as médias com os tratamentos que nós analisamos e as letras que, pela legenda, indicam que letras diferentes são médias estatisticamente diferentes. Com base nisso, nós podemos fazer a conclusão prática, né, com base na análise estatística que foi feita neste experimento. Bom, finalizamos a análise estatística, percebemos como é importante nós entendermos o passo a passo, né, que leva até ao resultado final de uma análise estatística desse conjunto de dados. Fizemos um teste F, uma análise de variância, descobrimos que houve significância dos tratamentos sobre aquela variável resposta. Fizemos um teste de comparação de médias, nesse caso o teste Tuckey, e chegamos na tabela final com as médias da variável analisada e com as letras indicando a resposta, o resultado estatístico dessa análise. Espero que vocês tenham gostado e fique de olho nos próximos vídeos que nós iremos postar aqui no canal, também com outras análises estatísticas.